Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele é fiel, Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor, do qual nós depositamos a nossa confiança e da qual nós confirmamos essa confiança através das boas obras, através das boas atitudes produzidas pelo seu próprio Espírito, com o objetivo do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Porque Filipenses 3:20 diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é aqui, né? A Bíblia diz que somos como estrangeiros. Portanto, nós não devemos agarrar, né, naquilo que é do mundo, e sim desprender do que é terreno, né? Renunciar e buscar caminhar aqui alcançando-se a justiça, sofrendo injustiça, sendo permissão de Deus, né, a prejudicar alguém, porque o ódio, né, ele é o que retira do coração o amor, como ele nos disse ontem no caso de Saul e com Davi. Davi usava sempre da benevolência, né? Porque aquele que declara que está em Cristo e Cristo em nós, né, nós usamos da benevolência, porque as atitudes, através das atitudes se conhece os frutos, né? E aquele que tem as virtudes, que são os frutos, ele mantém no amor, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio. Ele busca sim a justiça, né? Buscar a justiça não é errado, porque Jesus ele veio para se tornar uma justiça diante dos povos e das nações, né? Assim como Deus, mas ele não agiu por si, Deus o justificou. Deus, através da injustiça que ele sofreu, nós alcançamos a justiça e nós tornamos a própria justiça, né? Não com as próprias mãos, mas entregando-se à justiça divina, né? Em Mateus 16:21, quando Jesus explicava aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse injustiças, né? Os anciões, os sacerdotes, os escribas, ser morto por eles e ressuscitar ao terceiro dia, né? Assim como Jonas esteve no 3 dias e 3 noites no grande peixe, no ventre do grande peixe, né? Seria necessário que o Filho do Homem estivesse no coração dos mares, né? E ressuscitasse ao terceiro dia. A vitória, né, sobre toda a injustiça que sofreu. Assim, Pedro, naquele momento, né, ele não pensou em espírito, né, no objetivo do alto, e ele discorreu como uma pessoa terrena. Ele disse: Deus seja gracioso contigo, jamais acontecerá, né? E Jesus, naquele momento, ele o exortou duramente, né? Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque não estáis pensando, né, no objetivo do alto, nas obras de Deus, mas nas ambições humanas, né? Em Levítico 19:19 diz: não terás no coração ódio pelo teu irmão, mas repreende, e assim não terás culpa do teu pecado,
Exortação. Nós devemos exortar a todo momento, né? Mas jamais alimentar o ódio, porque não é uma obra infrutífera das trevas, né? O ódio. Nós devemos sim exortar, né? A Bíblia diz que nós temos que ser o bom sal, né? Se o sal perder a sua propriedade, ele não serve para nada, né? Para ser jogado e pisado pelos homens. Mas atualmente, né, a aliança do sal, a Bíblia diz que seria o povo provado pelo fogo, né? O fogo seria o sal. E nós temos que utilizar, né, em conformidade sempre com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está usando, né, deste fogo para purificar, por isso que todo dia, sempre em oração, né, nós pedimos que o templo seja purificado. Como membros dos membros, a Bíblia diz: se uma das mãos estiver pecando, né, melhor arrancá-la e ir com o corpo mutilado do que todos serem jogados no inferno, né, onde o fogo não se apaga e os seus vermes nunca queimarão, né, a Bíblia diz. O pecado, né, ele é como um câncer, que ele brota de dentro para fora, né? E a cura deste câncer é através diferente dos medicamentos dos homens que aliviam a dor, né? É como uma ferida que ela é curada quando uma ferida está aberta e se coloca o dedo, dói, né? E a forma da verdade que liberta e que cura, né, é provocar mais dor nesta ferida, né? Às vezes alguns dizem: mas as bênçãos do Senhor não provoca dor, não provoca tristeza, mas nós temos que compreender que a bênção já é um fruto, é uma colheita, né? É quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e depois ele nos acrescenta tudo que é necessário. Como ele nos disse ontem, Jó, né, aquelas feridas ali, elas doíam, né, elas coçavam, mas ele continuou perseverando, né, louvando a Deus, não atribuindo falta nenhuma a Deus, até que ele foi curado, né? Assim como o filho passou por os açoites, né, suas costas foram abertas através dos chicotes, né, através das humilhações, porque isso tudo é o que purifica a alma, é o que purifica o interior, né? Por isso que muitos não entendem, porque não tem esse conhecimento do alto, né? Não tem o objetivo do alto dos céus, e o seu objetivo por muitas vezes é terreno, e quando vem essas provações não se compreende, né, que são os açoites que purifica a alma, né? Através desses açoites que se purifica a carne, para que o Espírito Santo adentre e alcance esta sabedoria do alto dos céus. A Bíblia diz que muito melhor uma repreensão sincera do que os beijos falsos, né? Pedro, além das repreensões que ele ali, Jesus o exortou, mesmo quando foi dito, né, que antes que o galo cante 3 vezes, né, me negarás,
quando Jesus ordena aos discípulos que fossem aguardasse para serem revestidos do batismo de fogo, né? Ele disse, e a Pedro, né? Ou seja, ele fez questão de dizer que aí ele foi concedido novamente a oportunidade, né? E assim, quando ele volta à sua atividade secular, ali Jesus tinha dito a ele, tu agora em diante é pescador de homens, e ele estava a pescar peixes novamente, né? E Jesus disse, Pedro, tu me amas? Né? Perguntou 3 vezes, né? E ele disse, tu sabes, né? Apacenta as minhas ovelhas, porque nós demonstramos este amor que tem que ser recíproco, porque ele nos amou primeiro, né? A única forma de mostrarmos este amor é amando o próximo como a ti mesmo, né? Cuidando do próximo, do qual ele é o pastor das ovelhas, né? E nos atribui os dons e talentos, não com objetivo mundano, mas para a salvação da nossa alma e da salvação de muitos. Assim nós devemos proceder. Mas aquele que exorta, aquele que fala as verdades, né? Ele, se aquele que ouve, como Deus nos disse por esses dias, nessa casa é uma casa amotinada, continue falando a verdade. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça, né? Mas cabe a cada um cumprir o ministério, né? Embora aqueles que estão na apostasia, no esfriamento do amor, a Bíblia diz que eles não iriam suportar a verdade, né? Porque esfriaram no amor. Porque aquele que tem o amor, ele ama a exortação do Pai, a repreensão, né? E assim nós falamos a verdade, nós estamos isentos da culpa do pecado, né? Porque ele toca a trombeta, né? Ele anuncia, ele toca o shofar. Se aqueles que estão dormindo, né, não escutaram, pelo menos ele tocou, ele anunciou, né? Ele não tem culpa sobre aqueles que não quiseram ouvir, né? Mas ai daqueles que não tocar o shofar, né? E daqueles serem pegos de surpresa, porque ele foi negligente, né? Ele omitiu da verdade, e a omissão é a mesma coisa do que a mentira, né? E em mais um dia que a gente continue sendo verdade, né? Sendo o bom sal, a temperança, né? Sendo o fogo, né? Que purifica, levando essas verdades a todos os povos, porque é a verdade que liberta, né? É o fogo que diz que iria purificar e está purificando os filhos de Levi, né? Do qual todos têm que ter conhecimento que pela lei estáis condenado, né? Pela lei ninguém se consegue cumprir, acaba se tropeçando no ponto e está cometido desobedecer a todos. Mas pela fé sois salvos, dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras. E através da fé, sendo maleáveis, né, nós alcançamos a sabedoria pela prática, né, guardando os mandamentos e os praticando. Sendo assim, nós cumprimos pela fé. Em mais um dia que a gente persevere, né, vigiando e orando sem cessar,
e meditando no Evangelho, porque através deste ensino nós alcançaremos a vida eterna, prolongamos os nossos dias aqui nesta terra, mantendo a carne purificada de toda imundícia, um espírito reto, né, e um coração aquebrantado e contrito, do qual o fogo está em nós, né, nos purificando, do qual despedaça todo o jugo. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.